Meu boa tarde a todos os presentes. Estamos aqui reunidos, então, para o 9º Debatologia Online. Meu nome é Gilberto Carvalho, sou coordenador do Office Pelotas e serei o mediador do Debatologia hoje, né? Nós temos a presença, então, da pesquisadora Tânia Moreira, que é empresária aqui em Pelotas, tem formação como assistente social, como psicóloga, colaboradora, né, atuante do Office Pelotas e da Associação Aracê desde 2002, e quero aproveitar também e anunciar para vocês que a Associação Aracê é uma associação sem fins lucrativos e nós nos pautamos pelo princípio da descrença. Então, pedimos que não acreditem em nada do que vai ser dito aqui e sim tenham as suas experiências pessoais. Esse é um debate franco de ideias, né, para que justamente todos os presentes possam tirar suas dúvidas frente ao tema que será debatido agora. Agora sou eu? Se tu quiser começar. Posso começar? Então, Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Tânia Moreira, como o Gilberto já falou. Então, eis aqui uma consinha evoluciente que resolveu compartilhar com vocês o motivo da Ana ter solicitado, da minha forma de viver, do meu modo de agir, dos meus acertos e erros, enfim, por isso que eu fiz esse texto falando das ambiguidades do traço assistencial e fui me recordando dos tempos mais antigos lá da minha infância, das minhas facilidades, das minhas dificuldades no ir, no vir e no fazer, nos movimentos que a vida me impôs e que eu tive que fazer, e como que eu ajo, e como que eu me sinto, qual é o meu objetivo. Lembrando coisas lá do nosso colégio, né? Meu ginásio lá, como eu sou assistente social desde muito tempo, né? Eu me lembro que existia um professor chamado Apodi, minha irmã Sandra que está ali vai se lembrar, que ele dizia assim, para reforçar o traço da gente de se sentir que precisa servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fui aprendendo, já falei ali no início do meu texto, né, por modelagem com a minha mãe, o quanto era importante ajudar as pessoas, servir os outros, enfim, estar sempre prestando serviços para as pessoas. Isso eu sempre fiz com muita naturalidade, com muito gosto e com muito prazer, né? E esse texto foi escrito exatamente para entrar no outro lado da história, que esse traço assistencial que eu sempre tive, muitas vezes me atrapalhou, porque eu sempre me via como aquela que pode ajudar, que pode tudo, que não precisa de nada. Então, sempre tive uma extrema dificuldade de pedir ajuda para mim, quando as minhas coisas eram colocadas e eu não tinha como resolver. Por isso que o título desse trabalho é assim. E aí eu estou me lembrando, desde o tempo que eu conheci a Conscienciologia, que foi em agosto de 1990, que ela veio para Pelotas. A gente teve muitas, através do IPC, nós entramos aqui, conheci tantas pessoas, tantos professores, tivemos tantos ganhos, né? E ao mesmo tempo, essa consciência evoluciente, de novo falando, né? Tá aqui esperando, colocando para vocês o que eu escrevi, e aguardando e esperando que vocês façam uma crítica, façam perguntas, queiram saber o porquê do porquê. Tudo que eu puder responder, eu vou responder, e tudo que eu não puder, eu vou dizer, pulo esta. E aí vamos para frente. Acho que é só isso. Tá bem? Eu gostaria de pedir a todos que, por favor, façam as suas perguntas de maneira sucinta e direta, e vocês têm duas maneiras de fazer as perguntas, os questionamentos, né? Via chat, escrevendo, ou levantando a mãozinha ali
se quiserem falar diretamente ao microfone. Bom, então, Tânia, eu vou aproveitar então e vou fazer uma pergunta para ti aqui, né? Que é o seguinte: comparando a época da constatação de ser assim assistencial com os outros, né? E não ser assistida, né? Com o atual momento, qual o percentual de percepção de permissão que tu tem hoje? Ou seja, houve uma evolução nesse processo de permissão a ser assistida, assim como tu eu acho assiste? que sim. Eu acho que sim. Nesse momento eu posso dizer que uns 60% eu já consigo pedir ajuda, já consigo permitir, me achar eu preciso, agora é a minha vez. 60%, ainda falta bastante, né? Isso aí. Então, Dani, eu achei bem interessante uma parte ali do teu texto que você coloca sobre a tão falada, tão propalada, né, do... Opa, desculpa aqui que eu estava lendo e deixa eu abrir aqui para você me ver, já que eu estou falando. sim. E deixar o texto. Estava falando fechado. Que aí Vamos você falar pôs... da teática. teática. Eu gostaria que você expandisse um pouquinho essa parte que eu achei bem interessante quando você fala justamente daquele tópico, saber uma coisa, saber e fazer no tempo e na hora mais apropriada, que é o desafio. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Pois então, né? A gente aprende desde muito tempo, lá do século passado, que na verdade a teática é uma coisa muito importante, porque significa é a teoria junto com a prática. O quanto eu sei o modo certo de fazer, a técnica que eu devo usar e quanto eu uso isso de maneira eficaz, ou seja, como que eu assisto, quando que eu assisto, quem que eu assisto, eu escolho os assistidos, como é que eu faço isso? Porque o que mais se vê, eu pelo menos percebo assim, eu conheço muitas pessoas que sabem muito, mas não conseguem fazer, aplicar um milésimo daquilo que elas sabem. Por isso que o grande desafio é colocar a teoria na prática, de tudo que eu sei, o que eu posso fazer para fazer a diferença na vida do outro e na minha. Eu jamais faria a diferença na vida de alguém sem fazer na minha, porque o caminho é de duas vias, né? Sempre assim. Por isso que a teática é muito importante, porque senão a gente fica só se informando, aprendendo, se especializando, ficando muito erudito, mas na prática faz o que com isso? Tudo que eu sei serve para quê? Quem eu ajudei com tudo isso? Qual foi a diferença que eu fiz para alguém? Quais são as lembranças que eu tenho de ter ajudado alguém esclarecendo, orientando? Aí vem a TARES, né? Muitas vezes a gente sabe que nem só TARES, às vezes a gente tem que fazer TACOM também. Então, esse que é o grande desafio da teática, é o quanto eu sei e o quanto eu faço. E como eu faço. Respondi? Tânia, a Estela está perguntando, Tânia, você sente alguma dificuldade como psicóloga em atender pacientes com o mesmo tipo de trafar? Na verdade, se torna mais difícil, porque é um espelhamento, né? Tu vê a pessoa que está ali precisando e tu tem que entrar de uma forma que a pessoa permita que tu... Ou seja, o assistido tem que me dar permissão para ser assistido, né? E se a pessoa tem esse mesmo jeito de funcionamento, é mais difícil, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente identifica com muita facilidade. Só tem que saber como que eu entro. De que forma eu vou chegar lá nessa pessoa. Como se fosse eu me olhando, né? Olha lá, tu ali, viu? Então, de certa forma, é mais difícil, mas não é tanto, porque a gente se enxerga ali. Só tem que saber como trabalhar aquela situação.
Mais uma pergunta aqui. A pergunta da Mônica agora. Boa tarde, Tânia. Dentro da pergunta do Gilberto, o que seriam os 40% restantes da permissão de pedir ajuda? 40% restantes da permissão de pedir ajuda seria sair do vício emocional do meu tipo, onde eu acho que eu posso e eu não preciso pedir ajuda porque realmente eu vou resolver sozinha. Não reconheço os meus limites porque meu olhar não é interiorizado, ele é olho para fora e não olho para dentro. E às vezes a gente se superestima achando que pode sozinha, e não pode. Tem milhares de exemplos para dar para vocês de coisas banais que as pessoas até podem dar risada, mas que no fim são sérias. Que a gente se prejudica, se machuca e não pede ajuda, porque acha que pode. Então, esse tanto todo do permitido reconhecer os meus limites é onde começa a minha permissão para ser assistida. Eu posso citar um exemplo, né, de uma coisa muito interessante, quer dizer, vou falar lá bem da antiguidade. Em 1975, quando nasceu minha filha, eu estava lá na Beneficência e a minha sogra chegou um dia e disse para mim assim, chegou uma visita e ela disse para mim assim, ela não pede ajuda, eu nunca vi, ela não pede nem água. Eu fiquei pensando, o que será que eu não peço água? Estou com sede ou não estou com sede? Eu estou com sede, me lembro como se fosse hoje. Mas eu não vou pedir, porque aí eu vou incomodar ela. Ela estava me oferecendo água, eu não queria pedir. A minha mãe estava lá cuidando de mim e chegou uma enfermeira e disse assim, tu não vai no banheiro sozinha. Tá bem, 1975, olha a data. Aí tá bem, não vou no banheiro sozinha. Aí eu disse, mãe, eu preciso ir no banheiro. Ela, vamos chamar a enfermeira. Eu digo, não chama, eu vou sozinha. Não chama, eu vou sozinha. Eu fui. O que aconteceu? Desmaiei, caí deitadinha no chão, tiveram que chamar 2 enfermeiras para me ajudar. Vocês veem que isso faz tanto tempo assim, e eu estou relatando para vocês, como é difícil a gente mudar. Acho que só tem uma crença limitante, eu não preciso, eu posso. Quando, na realidade, o que me custava ter pedido? Tocar a campainha, tá, mãe, vai lá então, eu chamo a enfermeira aqui. Não, porque eu achei que eu podia. Como que eu podia? Todo mundo estava dizendo que eu não podia. O desconhecimento da minha própria necessidade que eu faz eu agir dessa forma. Não sei se eu respondi a contento, Mônica. Tem 1000 casos para contar, mas essa eu acho que você esclareci. A Mônica pode dizer, né? Se respondi. Então, Estela, tu fez uma pergunta aqui no chat. Tu te importaria de fazer a pergunta pelo microfone? Problema. Oi, Tânia, tudo bom? Oi, tudo bom. Tânia, quando eu te pergunto ali se tu tem facilidade ou dificuldade em atender alguém com o mesmo trafar, tá? Tu fala que existe uma certa dificuldade, mas existe um espelhamento. Esse Isso. tipo de espelhamento, na realidade, acaba se tornando enriquecedor e pode também te ajudar a resolver algumas questões tuas. Com certeza, porque a gente se enxerga no outro, né? O que eu não vejo em mim, eu estou vendo no outro. O quanto isso me incomoda, né? A pessoa está mostrando aquilo que eu não estou vendo. Ajuda, sim, bastante. Outra coisa que eu ia te perguntar, já aproveitando que eu estou com o microfone aberto, existe uma dificuldade, quem tem esse mesmo tipo de trafar que tu tem, que eu também tenho, existe a dificuldade, por exemplo, eu tenho dificuldade em receber elogio, tu também sente essa dificuldade, fica sem graça, acha que aquilo ali não é ali, que é um exagero das pessoas quando fazem um elogio ou não? Tu consegue hoje receber bem elogios? Com certeza, eu fico achando que aquilo é demais, que não é verdade, que isso faz parte também da personalidade da gente, né, de achar que não merece aquilo. Ou seja, fico desconcertada, eu estou aprendendo aos pouquinhos. Por exemplo, elas disseram, que bonito ficou teu casaco. E eu dizia, que nada, eu digo, muito obrigada, eu também gosto de vermelho. Cada momento eu estou aprendendo a desfazer isso aí, acreditar no que as pessoas estão me dizendo. Porque eu também uso isso, eu procuro olhar para a pessoa e se eu realmente sinto que ela está bem, quero fazer um elogio, eu faço. Não estou poupando elogio. Só que eu preciso aprender a aceitar assim que nem tu que acha, por exemplo, não, mas isso aí é exagero, não é bem assim, né?
sobre o meu texto mesmo. Quantas vezes eu perguntei, será que está bom? Acho que não vou apresentar. Acho que está faltando coisa. Será que dá? Será que não dá? Ana que eu diga, né? Enfim, a gente fica sempre querendo algo mais do que já fez. Nunca está bom. E aí? Tânia, temos uma pergunta agora da Lia Tedesco. Sim. Tânia, você conseguiu identificar quais traços estão presentes na pessoa que não consegue pedir ajuda? Alguns. A pessoa que não consegue pedir ajuda, por exemplo, ela tem um orgulho de de se sentir autossuficiente. Não vou pedir porque eu quero me sentir autossuficiente. Não, aí esse orgulho atrapalha muito. A gente tem o engano de se perceber como alguém que pode as coisas, só que a gente não pode. Nós precisamos reconhecer, até aqui eu posso. Por isso que eu falei lá no início, qual é a nossa tara assistencial. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? O que eu dou conta? Eu dou conta do recado de fazer isso? Ou não, isso não é para mim. Isso eu devo encaminhar, eu devo pedir para alguém me ajudar. Em muitas áreas eu consigo pedir ajuda, em outras não. Então, na verdade, o que mais atrapalha, eu volto a dizer, é o nosso olhar para o externo, é não olhar para as nossas necessidades. É a gente negar o quanto precisa do outro para nos ajudar. Esse que é o mais importante. Ele tem uma pergunta, estou vendo, da Bibi. Agora temos uma pergunta da Elisete Pagano. Tânia, Tá. há um valor de ajudar, mas não há permissão para ser ajudada. Você citou o Enneagrama e eu lembrei do tipo ajudante. Faz sentido? Faz todo sentido, porque o tipo ajudante, que é o 2, que é o meu tipo predominante, é aquele que acha que pode ajudar, mas que não precisa de ajuda. Né? E ele ajuda no final de tudo, né? No princípio de tudo. Por que a gente é ajudante? Porque a gente precisa e quer se sentir querido. Então, quanto mais eu ajudo, mais querido é você. E aí, quando descamba para o exagero, que é o traço da gente quando está na dor, vamos dizer assim, quando a gente está lá no vício, a gente, além de ser querido, a gente quer ser necessária. Quer ver uma coisa que mais dói para o número 2 no Enneagrama, personalidade preponderante, é alguém dizer assim, eu não preciso da tua ajuda. Isso aí é horrível para quem tem esse tipo predominante, né? A gente tem mais 2 auxiliares. Então, na verdade, para esse tipo de personalidade, ser dispensado como não necessário é muito difícil. É doloroso, digamos assim. Por isso que a gente precisa trabalhar na neutralização do vício emocional. Quem mais? O Marco, Tânia, o Marco Facuri pergunta o seguinte: como você vê o outro lado do eu posso, quando tantas pessoas dizem que você pode, mas você não se julga capaz? Aí eu vejo aquela parte que entra onde a gente tem uma autoestima fragilizada, onde embora os outros digam que tu pode, tu acha que tu não pode. Tem que trabalhar na questão da autoestima. Né? Eu sei por que ele está me fazendo essa pergunta. Na verdade, é a falta de reconhecimento dos próprios trafores, que também parece não, eu tenho certeza que acompanha o meu perfil. Então, a gente sempre acha que está em subnível. Não, tem alguém que pode apresentar melhor, tem alguém que vai falar melhor, tem alguém que vai escrever melhor. Então, eu uso para me ajudar o princípio que a Isabel Conceição falou há muitos anos em um curso, onde ela diz, é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Por quê? Se eu fosse querer exatamente maravilhoso o meu texto, eu não estava aqui apresentando. Ele ia ter que ser revisado mais umas 10 vezes, eu ia ter que complementar, eu ia ter que fazer com outro, sei lá, de qualquer outro jeito, mas não ia estar apresentando. Será que respondi o suficiente? Esclareceu? Estou perguntando para o Marco aí. Muito bem, Tânia. Então, vamos aproveitar e vamos ver aqui mais uma pergunta, agora da Aride. Tânia, você considera que a pessoa que só olha para fora, para o outro, tem medo de se auto-enfrentar e olhar para as suas dificuldades? Eu não sei se seria um medo, mas a gente nega porque acha que não precisa do outro.
Até pode. Até fiquei pensando nisso agora, refletindo. Pode ser, daqui a pouco a gente não quer encontrar suas próprias fragilidades e é muito mais fácil cuidar do outro do que cuidar de si, né? O autoconhecimento que eu digo, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai aprender a trabalhar consigo e com os outros, mas na realidade é bem mais fácil cuidar do outro para o meu tipo de personalidade do que eu cuidar de mim, porque a gente vai deixando para depois, faz uma negação da sua própria necessidade. Será que respondi a contento? Nós temos mais uma pergunta agora da Bibiana. Tânia, quais técnicas tu aplica como terapêutica para a reciclagem desse traço? Uma das técnicas que eu aplico como a terapêutica é a seguinte, e eu já fiz até com a Bibiana isso há muito tempo lá no posto, foi o seguinte, é aceitar. Quando eu nego que eu preciso, a primeira coisa que eu faço agora, já de um tempo para trás, eu faço assim, por que tu tá, eu comigo, converso comigo assim, por que tu não quer que a pessoa te ajude? Por que tu não aceita que te dê um cafezinho? Por que tu sempre quer oferecer o cafezinho para o outro e não quer que o outro te dê o cafezinho? Por que tu não conta que tu tá triste? E tu acha que tu vai ocupar o tempo do outro, que o outro tá atrapalhado, enfim. Admite que se tu tem um grande prazer em ajudar o outro, que é uma satisfação indescritível, como eu coloco ali no início do meu texto, para mim a satisfação que eu tenho quando eu ajudo uma pessoa não tem palavra no vocabulário para descrever. Então, o que eu uso que está me ajudando bastante? Não nega para o outro aquilo que tu tens quando tu pratica assistência. Então, permita, pede, deixa que o outro te ajude. E aí para um pouquinho e usufrua daquilo. E faz muito bem. Muito bem. Nunca vou esquecer que alguns anos atrás, antes da Bibi ir para a Alemanha, que hoje ela mora lá, a gente estava lá no posto e descemos para tomar um cafezinho. E eu disse, tá bem, pô, vamos tomar um cafezinho, vou lá pagar. Ela, não, hoje eu vou pagar o cafezinho para ti. Eu parei e pensei, para de brigar e aceita o cafezinho que ela está te dando. Foi o melhor cafezinho que eu já tomei na minha vida, ela que me deu. Então, nós estamos falando em gestos concretos de solicitude. E a partir dos gestos concretos, vem os outros gestos, que é aceitar, contar para a pessoa que eu estou triste, confiar no outro, né? Eu também tenho um lado, assim, muito de... Como é que eu vou confiar? Será que essa pessoa vai entender o que eu vou dizer? Será que ele vai ter uma empatia suficiente? Então, isso tudo torna mais difícil, respondendo a outra pergunta ali que me foi feita. Eu me predispor a ser assistido. Muito bem. Tem que começar por algum lugar, né, Tânia? Com certeza. Pelos gestos mais simples para poder ir mais adiante. Por um cafezinho. Exato, tem que começar pelo cafezinho. Tânia, o Fernando quer fazer uma pergunta pelo microfone. Fernando, tu pode... Sim. Oi? Tu pode fazer a pergunta, Fernando. Fique à vontade. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ouvindo. Tá bom. Tá, eu vou colocar a experiência em relação ao que está sendo colocado, começando pela ajuda. Talvez eu esteja um posicionamento um pouquinho meio diferente, assim, por causa da experiência que eu vi e pelo que eu convivi. As pessoas, elas muitas vezes, isso eu vivo, elas te ajudam, mas depois elas cobram essa ajuda. Pequenos gestos, muito simpáticos, mas a nota promissória vem logo depois. Parece assim que no subconsciente dessas pessoas, elas já têm assim uma intenção que nem ela sabe, e isso eu vejo na prática. Por exemplo, eu fiz teu café, eu arrumei lá a sala, viu? Eu arrumei, tá. Ela sempre tem aquela nota promissória. Eu, por exemplo, procuro não pegar ajuda, porque eu estou meio assim, talvez eu esteja até exagerando, mas estou colocando a minha realidade, né? As pessoas, elas têm essa técnica. Eu, por exemplo, dei um terreno aqui para o meu sogro cuidar, e ele não conseguiu cuidar. Daí ele saiu, aí eu fui cuidar e eu consegui fazer uma boa coisa, plantação, tudo. Aí eles vieram e quiseram botar brita, melhorar, né? Mas aí eu já farejei assim, né? Eles estão querendo botar isso, porque agora que está dando certo,
eles querem participar e depois que eles botar algum dinheiro em cima. Então, talvez eu esteja me protegendo, mas em cima do que eu já vivi, parece que as pessoas têm uma coisa assim. Então, eu procuro sempre pegar ajuda quando realmente precisa. Eu lido com a matemática. Aí vem um professor de gabarito, formado naquilo, e eu sei que ele vai poder me ajudar, porque ele sabe mais do que eu, reconheço a superioridade dele, aí eu peço ajuda, porque daí eu sei que ele vai me ajudar. Mas pequenas coisas, como arrumar cama, isso aí sempre tem uma cobrança, principalmente no meio doméstico, quando eu vejo. Outra coisa que eu queria colocar, eu já fiz o ADM, acho que é ADM, não sei, é a assistência, é a AMD, parece assim. E a gente colocou lá que geralmente quando uma coisa incomoda, um assunto é polêmico, daí mesmo que a gente tem que explorar, porque ali tem coisa para ser explorada. E assim, o que eu vejo na comunidade que eu vivo, assuntos polêmicos não são bem-vindos. Então, hoje seria polêmico falar de política, coronavírus, mas as pessoas não querem falar porque é polêmico. Ué, por que não quer falar? Vamos ver o que tem por trás. De repente, eu e tu, junto, interagindo, a gente vai descobrir coisas boas, mas as pessoas não querem falar as coisas porque essas coisas são desagradáveis. Vai dar briga, eles dizem, né? Não, brigar, mas nós estamos indo com a intenção de evoluir e não de um impor ao outro o seu ponto de vista. Se tu me argumentar e conseguir me convencer, eu mudo. Tá? Então, uma coisa que eu me lembrei, né? Eu adoraria falar assuntos polêmicos com alguém, mas tá faltando. A pessoa que quer mudar o outro, que eu botei aqui, né? Quando a pessoa quer mudar o outro, ela quer mudar o mundo ao redor dela, mas ela não quer mudar ela. Ela é muito desagradável mexer naquilo que eu já tenho cristalizado dentro de mim. Eu quero que o mundo se modifique para me agradar. Isso aí eu falei com um psiquiatra que tinha lá, né? Então ele me mostrou isso, né? Que as pessoas, elas preferem mudar o mundo, mas não mudar elas. Por isso que tem tanto conflito aí, né? As pessoas querem mudar o outro, mas não querem. Eu, desde que eu comecei a me dar por conta disso, eu fico indiferente com as coisas e reflito só tem valor o meu interior, assim. As coisas que eu estou descobrindo, eu vou acrescentando em mim. É isso aí que eu queria colocar, só não sei se que às vezes eu tinha que botar para fora essas coisas, né? Ajuda que eu tô muito vacinado por causa disso. As pessoas cobram mesmo. Não tem gratuidade ainda, né? Era isso. Então, dando uma devolutiva para o Fernando, muito importante a tua fala, porque tu falou no teu sentimento com relação ao pedir ajuda, que o que tu mais teme é ser cobrado por alguém, é a fatura que vem depois. Isso é bem pertinente a um tipo de personalidade, sim, a gente prefere não pedir para não ser cobrado, o que é um pouco diferente da minha, do meu tipo de personalidade. Eu não peço, não é para não ser cobrada, eu não peço porque eu desconsidero a minha real necessidade de pedir. É diferente, mas ambas têm o mesmo resultado, porque um acaba não pedindo por um motivo e o outro não pedindo pelo outro. Sim, sim. Eu só coloquei que no meio que eu vivo é assim. Eu não estou dizendo que o planeta inteiro é assim. Aqui no Não, as no pessoas são todas diferentes. no meu Cada um reduto, tem um jeito. minha ilha. Ok. Ney, o próximo a fazer pergunta é o Ney. Não, bom, eu tinha uma pergunta uns 15 minutos atrás, não é que eu me esqueci da pergunta. Mas Então faz outra, Ney. Faz outra, Ney. eu queria fazer um comentário. Eu tive a oportunidade de atuar junto com a Tânia no atendimento às pessoas que vão fazer seminário, por várias vezes. Eu vi a pessoa maravilhosa que ela é, como ela tem prazer de ajudar o outro, e ela é tão camuflada, a Tânia, que nunca me deixou perceber que ela também precisava de alguma ajuda.
Então, Eu? Tá aí, ó, viu? eu acho que é por aí. Perfeito. Cara. Você está fazendo agora enveredando por um caminho que é híbrido, não é? A conscienciologia com o Enneagrama, na minha opinião, é muito bem-vindo. E está na hora realmente de você botar esse artigo no coração e na boca, e no gesto. Né? Então, eu acho que eu gostei muito do seu trabalho. Muito obrigada. bom. Obrigada. Tânia, agora a Silvia Facuri pergunta: Tânia, você poderia citar alguns recursos que a Conscienciologia lhe ofereceu para suas reciclagens? São tantos, né? Primeiro, a gente realmente saber tomar consciência de si, né? Saber, estou aqui para fazer o quê? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? A Conscienciologia faz a gente refletir bastante sobre nós daqui agora, como Consim, a gente antes de vir para cá e depois como é que fica a gente indo lá para o extrafísico, quando deixar de ser Consim. E a Conscienciologia sempre me deu uma abertura, fazendo um diferencial, até porque a gente faz quando está atendendo e quando está se permitindo refletir sobre si mesmo, a gente tem a percepção da multidimensionalidade junto. Então, nós percebemos que não estamos sozinhos. A gente sempre tem uma forma, a gente sempre tem alguém nos acompanhando, seja o amparador extrafísico, seja... Enfim, a multidimensionalidade está ligada, completamente ligada, conectada conosco. Se a gente parar e refletir, começar a sentir, parar, relaxar para ter a percepção, a Conscienciologia dá muito isso para nós, ferramentas, recursos, né? Técnicas da gente realmente se sentir mais acompanhado, mais tranquilo para enfrentar as dificuldades e se sentir mais capaz, assim, se sentindo assim, eu posso porque eu estou usando tal coisa, isso é esclarecido dessa forma, não sei que técnica específica ela poderia querer dizer. Os laboratórios, né, a IDARAC, ajudam muito a gente a se perceber melhor, né? Cada laboratório tem a sua finalidade, toda vez que a gente usa, a gente tem um ganho grande. O próprio Serenário, que eu fiz 2 na minha vida aí, cada um vai demonstrando o que a gente precisa, o que a gente tem que estar bom, o que a gente precisa melhorar, quais são os propósitos que a gente tem, que dá para acelerar, onde a gente parou. Então, realmente, a Conscienciologia tem várias, até pela escrita, vamos dizer assim, quando a gente escreve alguma coisa, nós somos ajudados ao escrever, né? Porque ao mesmo tempo a gente está sendo esclarecido quando está escrevendo. Então, tem muitas técnicas que a gente pode usar para ser ajudado. Não sei se eu respondi o suficientemente claro. Tânia, a Andrea Pellens pergunta: Tânia, no paradoxo, ser assistencial e não aceitar ser auxiliado, você considera que é uma fuga em reconhecer que podemos receber ajuda e isso não nos diminui? Sim, na verdade, reconhecer que nós fugimos da nossa real necessidade. A gente foge dela porque é mais fácil ver a necessidade do outro. Porque talvez a gente tenha medo, como já foi feita uma pergunta anterior, de enfrentar a nossa própria. Está lá escondidinha. Não, como é que eu vou dizer que eu preciso disso? Vou mostrar minha vulnerabilidade. Quando, na verdade, o que mais a gente precisa é estar vulnerável para ser assistido. Esse é o grande desafio. Muito bem. A Bibiana quer fazer uma pergunta agora. Fala, Bibi. Tânia, eu fiquei pensando aqui, tu acha que... Eu juntei 2 coisas na minha mente aqui, né? Tu acha que a escolha da profissão de psicólogo e de assistente social acaba alimentando esse traço negativamente? Porque, na verdade, tu tá do lado... A gente, né? Essas profissões, né? Elas estão do outro lado da mesa, atendendo as pessoas que precisam de assistência, sim, com né? certeza. A gente está sempre do lado...
E aí eu fiquei pensando, se isso não acaba alimentando esse, como é que eu vou dizer, o não ter direito a estar mal, a ter que estar bem para poder assistir essa demanda que vem, até profissionalmente, vamos dizer assim, né? E isso acaba sendo como é que eu vou dizer? Como se cortasse o direito. Como é que eu vou estar pior? Eu às vezes fico pensando aqui, por exemplo, hoje, né? Eu tô na Alemanha, e quando eu falo, aqui a coisa não tá muito boa, todo mundo fica, o quê? Aí? Tu tá no paraíso aí. Então eu não tenho direito de estar mal aqui, entre aspas, né? É aquela coisa, não, como é que tu vai estar mal lá? Tu escolheu, ou... Né? E eu fico pensando, se profissionalmente, isso não acaba até alimentando, porque vai passar mais tempo, por exemplo, se passa 8 horas por dia trabalhando, né? 8 horas numa posição de ser a pessoa que assiste um que tem menos ou que está numa situação de vulnerabilidade maior. E aí, se isso não alimenta o trafar, né? Essa é a pergunta. O que tu acha? Sabe o que eu acho que alimenta? Porque, de certa forma, é muito bom atender os outros, não tem coisa mais prazerosa para mim, mas, ao mesmo tempo, é muito bom fugir de mim, né? Aí eu te pergunto, e tem uma colocação que a gente aprendeu lá nas aulas da Conscienciologia, no MD, que diz assim, saia do leito, desocupa o leito, vira um enfermeiro ou um médico, né? Aí eu me pergunto assim, vem cá, tu não vai te deitar nunca? Não vai ficar doente nunca? Já estou falando assim, concretamente, né? Aí eu pergunto para as pessoas, quem é que já me viu doente? Raríssimas vezes, porque eu não adoeço. Aí eu falo no meu texto, né? As raras vezes que eu adoeci, as pessoas que me ajudaram, eu tenho aqui uma gratidão imensa pela minha irmã Sandra, que naquela história lá, que eu contei ali, eu quando perdi a minha visão em 1986, ela esteve comigo lá em São Paulo, me acompanhou. Ali eu falei mais na dupla, porque era o Paulo que estava diretamente ligado, mas ela é uma pessoa que me acompanhou muito e eu tenho uma gratidão imensa. E aí, parece que de algumas pessoas tu tem mais facilidade de aceitar. De outras pessoas tu vai, não, mas eu não posso estar mais fragilizado que aquele outro. Enfim, na verdade, a profissão de assistente social e a profissão de psicólogo dificultam sim. Porque a gente cria aquela ideação de que eu preciso estar sempre bem para poder dar conta daquilo que vai me pedir ajuda. Como é que eu vou estar mal? Eu não posso estar mal. Então, realmente ajuda. Ajuda a gente a ir pelo lado de, poxa vida, quando é que tu vai admitir que tu também precisa? Né? Aí eu já falei para ti, para vocês, né? Que e a dor do meu traço principal, né? É a dor do abandono. E por incrível que pareça, eu tive 3 psicólogas na minha vida. 2 me abandonaram porque foram embora da cidade e uma porque morreu. Maravilha, né? Então, reforça a minha dor do abandono. Não posso pedir ajuda porque as pessoas vão me abandonar na hora que eu mais vou precisar. Mas, realmente, tem fundamento essa tua pergunta aí e é bom a gente pensar nisso. Que o cuidador também precisa ser cuidado, né? Se nós, psicólogos, assistentes sociais, enfim, todos que lidam com as pessoas, cuidam, quem cuida de nós? Essa é uma questão da gente... Vou aproveitar aqui só para fazer uma outra pergunta daí, na sequência. Tu acha que a TENEPS, tu acha que tu percebe na TENEPS a assistência para ti também? Eu não faço TENEPS, e todo mundo diz que quem faz TENEPS presta assistência e recebe assistência também, né? No momento pelo próprio amparador de função da TENEPS. E aí eu fico pensando, tu consegue perceber se acontece essa assistência contigo mesma, não com o trabalho assistencial que tu vai fazer? Boa pergunta. Eu esperava que essa pergunta fosse feita para eu ser absolutamente sincera nas minhas colocações e também pedir ajuda aí de todo o povo que tá assistindo. Eu não faço TENEPS desde junho, de 26 de junho de 1919. Fez um ano agora. Exatamente por essas questões. Porque eu estava fazendo TENEPS e pensando, mas será que eu estou fazendo TENEPS mesmo? Será que isso está adiantando para alguém? O que eu estou recebendo de volta? O que eu estou dando? O que eu estou enviando para as pessoas? Aí eu começava a ler lá os livros de TENEPS,
que as gurias fizeram, aí o grupo de Porto Alegre organizou e tal, outro livro, enfim, todos eles. Nossa, eu estou fazendo muito menos do que isso não é bem TENEPS, eu vou parar com isso. Então, realmente, eu posso garantir para ti, boa pergunta que tu fez, Bibi, eu tenho dificuldade, até tinha, porque agora eu parei de fazer, pretendo voltar um dia, até de reconhecer quando é que eu estou com amparo para fazer a TENEPS, que é diferente nos casos de atendimento. Como eu gosto muitíssimo do que eu faço, amo fazer o que eu faço, né? Faria tudo de novo, ia fazer serviço social, ia fazer psicologia. Eu sinto a presença de amparo quando eu estou atendendo as pessoas. Isso eu tenho absoluta certeza. Que não é o caso de quando eu estava fazendo TENEPS. Por isso que eu parei com a TENEPS. Esse dia eu ainda estava pensando, as pessoas vão me perguntar e eu vou ter que dizer que estou fazendo, quando é que eu vou voltar? Vamos pensar numa possibilidade de volta. Tânia, É. a Estela quer fazer uma pergunta. Sim. Tânia, pensando nesse traço, né, de sempre ajudar e de não pedir ajuda, tu não acha que isso pode, eu não sei se tu já não teve alguma experiência de retrocognição, de ter um traço de, vamos dizer, religioso, né, Sem em outras dúvida, vidas? Madre, freirinha, com certeza, freirinha. Isso é muito antigo. Porque os religiosos, né, que têm esse tipo de conduta, né? Quanto mais eu ajudar sem precisar de ajuda, quanto mais eu me doar, mais perto de Deus eu estarei, né? E aí parece que existe uma repetição desse traço, né, ainda nessa vida. Eu reconheço isso. É uma macera que está se repetindo aqui. E não é uma mera, é uma macera. Acho eu. Mas tu já teve alguma retrocognição nesse sentido? Tu já teve de fato, alguma experiência que te comprovou esse tipo de traço? Sim, porque eu tive uma retrocognição. Eu fiz um curso de terapia de vidas passadas e eu tive uma retrocognição que eu me via num convento. E a minha parte, uma das coisas que eu fazia era escutar as outras. Bem nítido, assim, bem sofrido, uma solidão muito grande e um sofrimento, e eu ficava escutando as outras. Porque achava que aquilo ia ajudar aquelas pessoas. Naquele tempo, isso faz muito, muito tempo. Então, é bem Freud diria uma compulsão e repetição, e a gente diria aqui na Conscienciologia, está repetindo uma vida passada, né, com esse trafar ainda gritante, tentando ser amenizado. Tá bom, obrigada. Então, Tânia, o Ivan Somariva pergunta: na liderança autocrática, há a centralização em torno da autoridade ou do líder, na qual o líder foca todas as decisões apenas em si mesmo. Você chegou a correlacionar seu estudo com um eventual traço de autocracia? Não, porque na verdade eu nunca me acho líder de nada. Eu gosto muito de ficar de eminência parda. Então, eu não gosto de assumir liderança, de tomar conta, de ficar na ponta das coisas. Então, até pode ter, posso pensar em boa pergunta, Ivan. Posso refletir sobre isso, mas eu nunca me senti assim. Uma líder que tem a ver com esse orgulho, tem a ver com a história de ser líder. Eu prefiro mais trabalhar em conjunto. Eu vou aproveitar, Tânia, esse gancho e fazer uma variação da pergunta. Se no caso da autoridade ou do líder aqui, a gente colocar o controle, né? Tem alguma coisa a ver essa questão? Se eu sou controladora? Não, eu digo, se é um traço, se é um traço da pessoa que tem resistência a receber assistência, de se manter ilusoriamente, digamos assim, né? Porque não tem porque não receber assistência, ilusoriamente no controle de alguma coisa, né? Uma vez de que não recebe, né? Só dá, controla, olha, eu vou
vou assistir aqui, vou assistir ali, né? Pois então, eu acho que olhando por esse viés assim, eu não me consideraria controladora. Até posso ser que me dê um retorno quem já trabalhou comigo, conviveu, a Bibi aí. Eu me vejo mais querendo fazer assistência para ser aceita, amada, querida e não ser abandonada. E não para controlar, porque eu acho que todos os controles dão muito trabalho. Competição, nem pensar. Se eu tiver que competir, não vou, não gosto. Prefiro andar junto, né? Então, essas coisas assim não me desgastam muito, né? Embora em certas áreas da minha vida eu não gosto que me controle. Eu gosto de mandar em algumas coisas, mas não em muitas. Assim. E aí a gente desenvolve, vamos falar agora do trafarzinho do perfil meu, que é o seguinte, a gente pode, quando não está bem, não está rígida, né? Não está equilibrada lá enfim, num ponto de saúde, a gente está na nossa dor, o que a gente pode se tornar? Eu posso me tornar extremamente manipuladora. A gente acha um jeito de fazer as pessoas fazerem o que a gente quer. Muito feio. Mas existe, e às vezes eu faço isso e me vejo fazendo isso. Eu sou muito boa nisso, sabia? Mas não é para fazer. Não é para fazer. Atenção, não façam isso em casa, né? Não façam isso, tá, gente? Tá bem, Tânia. Então, a Elisete Pagano pergunta, ela te dá os parabéns, né, pela pesquisa, e ela pergunta, Tânia, pode haver uma premissa de quem precisa de assistência é fraco ou algo assim? Cresceu sendo valorizada por não precisar de ajuda? Sim, porque na verdade é muito bom a gente saber que nunca está doente, que nunca precisa de ninguém, que maravilha. Eu tenho uma pessoa que trabalha há 13 anos comigo, tá? E esses dias ela disse assim para mim, Dona Tânia, nunca lhe vi doente. Porque eu me senti mal a semana passada, lembra que eu não pude participar de uma reunião? Fui parar lá no hospital porque eu tinha uma dor nas costas, não sei o quê. Pedi ajuda para o Paulo, que eu não peço, tá? Eu sempre vou sozinha, já aconteceu várias vezes. Eu nem contei para vocês, acho que até vou contar. O ano passado, dá tempo de contar ou não? O ano passado, em 2019, eu caminhando dentro de casa de madrugada, com uma garrafa térmica na mão e uma cuia na outra, tropecei na nossa cachorra que estava deitada no chão, levei um tombo, virei o meu hálux, que é o dedão do pé direito para cima e fiquei com o dedo virado. Quando eu caí, eu fiquei tão braba que ele me estendeu a mão e eu não peguei a mão dele e me levantei sozinha. Porque eu não queria ter caído. Olha, se tem cabimento uma coisa dessa. Hoje eu vejo isso, eu acho um absurdo. Aí, enfim, o que aconteceu? Fui me deitar braba, não pedi ajuda, me doeu o meu dedo a noite inteira. Outro dia eu fui para o posto, aí começou a doer muito. Aí eu digo, tá, agora eu vou para o hospital. Fui sozinha para o hospital. Cheguei lá, meu Deus. Perguntaram se eu queria sentar numa cadeira daquelas de roda. Eu digo, tá, agora eu vou ter que aceitar, porque está me doendo muito. Levaram lá para a cadeira de roda, faz raio-x, faz isso, faz aquilo. Bom, passei a manhã inteirinha lá fazendo exame, tarará, tarará. O médico teve que fazer uma anestesia no meu dedo para botar ele para o lugar, senão não ia aguentar de dor. Aí sim, entreguei as pontas. Digo, agora eu vou ter que pedir ajuda, como é que eu vou voltar para casa? Estou até tonta disso. Já cansei dessa história aqui. Aí sim, eu pedi ajuda, mas ele só foi aparecer lá à 1h da tarde porque eu pedi ajuda, porque ele nem sabia onde eu estava. Tem cabimento uma coisa dessa. Como é que uma pessoa faz uma coisa dessa consigo mesmo? Eu fiz. E é a segunda vez que eu faço de ir para o hospital sozinha. E aí as pessoas ficam me olhando pensando que eu sou abandonada, porque não tem ninguém para me cuidar. Por quê? Porque eu não admito que eu vou precisar. Isso é ridículo. Entendeu? Espero nunca mais acontecer isso comigo. Entendeu? Essa vez foi brava, pois. Aí pedi ajuda, o que eu vou fazer? Lá pelas cansadas ele apareceu, pediu carona para fui pegar o meu carro, estava na garagem. Eu não sabia que estava aí, por que tu não me avisou? E lá dentro da minha cabeça, o que eu pensava? Devia ter adivinhado. Olha, se tem... Como é que o outro vai adivinhar que eu estou precisando? Não dá, né? Não pode ser assim. Não deve ser assim. Não sei se esclareceu o caso, mas é ridículo, né? A Neuzete quer fazer uma pergunta. Pergunte, Neuzete. Prazer em te ver. Oi. Boa tarde, prazer também. Eu li seu artigo todo, tá? E percebi que você fez muito mais referências às TACONs que você faz.
Mas eu sei que você faz TARES também, porque inclusive você estava me assistindo quando eu fiz o meu serenário. Eu lembro. Já pensou nessa assistência sobre esse ponto de vista? Sim, na verdade, eu não sei, apareceu ali. Ah, sim, apareceu o Tacom, porque eu quis contar como é que eu aprendi por modelagem com a minha mãe, entregar as coisas para os outros, né? E como assistente social, a gente foi obrigada há muito tempo, obrigada não, se trabalhava com muito Tacom, porque o pessoal que a gente atendia era realmente muito necessitado. Eu trabalhei na CE, no Serviço Social de Comunidade, que também se fazia muito Tacom, mas conhecendo a Conscienciologia, eu fui aprendendo a fazer TARES. Eu faço TARES. E eu me lembro agora da Bibiana, que uma vez a gente estava conversando lá no posto, né? Sobre atendimento e psicologia, não sei o quê, como é que fazia. Aí tinha uma das meninas que estava junto e ela disse assim, tu quer, a Tânia te ajuda, mas ela faz tratamento de choque. Eu levei um choque ao ouvir isso. Porque para mim eu tinha que ser boazinha. Botava curativo, botava água morna, não sei o quê. Aí ela disse para mim, não, ela faz tratamento de choque. Aí eu pensei, como eu sou malvada. Na mesma hora, como eu não queria ser vista assim. E ao mesmo tempo veio uma contra-resposta para mim, uma resposta para mim. É isso mesmo, tem horas que tem que fazer tratamento de choque, tirar a casca da ferida. Eu faço. Aqui não está aparecendo muito, mas eu faço. Thales. Era isso? Isso, obrigada. Era só para você enriquecer o seu artigo, sim, né? Ok. Ótimo. Ok. A Sandra também quer fazer uma pergunta. Minha irmã do coração, fala. Onde que ela está? Não estou vendo. Bom, eu preciso fazer uma pergunta. Claro que sendo irmã, a gente sempre é suspeita, mas na realidade eu queria voltar um pouco ao passado e te perguntar uma coisa. Pelo fato de seres a irmã mais velha e o fato de termos perdido nosso pai tão cedo, eu tinha 6 anos e tu ia fazer 7, tu tinha 8, e nós éramos 3 irmãs, a mãe ficou viúva. Parece que, não sei se dentro de ti, na tua personalidade, tu pegaste esta missão de, como filha mais velha, de ter que nos cuidar para sempre. E é o que tu faz até hoje, né? Tenta cuidar, ajudar, para mim, assim, inúmeras, incontáveis vezes. Então, não sei se isso, na psicologia, que tu estudou, né, que sabe mais, teria alguma coisa a ver com esse irmão mais velho, com esse sentimento de proteção, e talvez achasse que não conseguiu ou não consegue nos ajudar com tanto, e ajuda muito, a mim pelo menos muito, mas fica esse sentimento de perda. E esse abandono que a gente sente, também daqui a perda do nosso pai, foi uma coisa muito intensa, forte, que foi na primeira infância, né? Recém entramos no colégio. Então, eu acho que isso talvez seja um elemento forte dentro de uma personalidade que assumiu esse compromisso para a vida, que é um compromisso bonito. Acha que tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Concordo contigo e me lembrei da Neuda, uma querida professora que foi minha psicóloga, que fez eu entender, me mostrou, né, eu fazendo um relato lá para ela, um dos motivos por que eu agia assim. Quando nós perdemos nosso pai, eu tinha 7 anos, ia fazer 8, meu pai morreu dia 27 de abril de 1961, nosso pai. E eu ia fazer 8 anos dia 30 de julho. Então, aquele impacto, aquele sofrimento, porque ele, na verdade, teve um AVC hemorrágico, durou 3 dias e morreu, ele tinha 44 anos. Então, meu pai saiu bem de casa e não voltou, morreu, enfim. E eu tenho cenas na minha cabeça, assim, dele saindo para ser levado para o hospital, né, naquela maca, me lembro colorido tudo. E aí aquela dor de ser abandonada, de o pai da gente morrer e a gente ficar assim, sozinha, me fez, até me emocionei, me fez, só um pouquinho dela, me fez criar um mecanismo de defesa que é como se fosse um mandato. Nada mais nesta vida
vai me doer tanto. Isso é uma vacina, isso é um antídoto. E essa minha psicóloga fez eu ver isso. E aí ela fez uma colocação muito legal, que eu achei, trocou comigo assim. Eu entendo perfeitamente isso que você está dizendo, porque eu também senti assim quando perdi a minha mãe e ajo muitas vezes em consequência disso. Então, a dor que eu senti, que nós sentimos ao perder o meu pai naquela idade, né, me fez ficar meio que imunizada contra tudo o que viesse me acontecer. Tudo era fichinha para mim. Depois desse baque que nós levamos, que eu levei, o que acontecer eu vou tirar de letra. E isso eu pensei hoje, tão interessante que tu me fez essa pergunta, e eu pensei hoje. E essa história de cobrança eu vou ter sempre comigo, porque por tudo que eu possa fazer para as minhas irmãs, eu sempre vou achar que eu fiz menos. Por tudo que eu tenho condição de fazer, eu sempre vou achar que está faltando alguma coisa, para todas. Para a Sandra, eu tenho mais facilidade. Para a minha irmã Beth, como ela é muito diferente de gênio, eu tenho mais dificuldade. Então, na minha contabilidade, eu sempre vou dever. Gostaria de mudar isso. Era isso. Respondi? Não deve nada, meu Deus, já me deu tanto e me dá só o carinho e o afeto que eu recebo diariamente, tantas outras coisas, meu Deus do céu, só gratidão, minha irmã. Que para mim é um orgulho te ver aí desse lado, estudiosa, competente, que é o que nossos pais e teus filhos, teu marido, todo tem orgulho do que tu faz, que está ajudando todo mundo. E segue em frente porque tu faz diferença nesse mundo. Obrigada. Beijo. Então, Tânia, a Laurita quer fazer uma pergunta. Laurita, por favor. Oi, Tânia. Oi. Parabéns. Oi, parabéns pelo texto. Obrigada. Muito, muito bom. Eu queria te perguntar se você... se existe a possibilidade de você ter correlacionado a sua perda de visão com essa dificuldade em você receber ajuda. Ou, de repente, isso iniciou como um marco de você começar a trabalhar isso. Tem tudo a ver. Aí nós vamos voltar lá em 1986. Isso. Quando eu morava em Porto Alegre, aí nós tivemos que vir para Pelotas. E eu fui para Pelotas, e aí eu retornei para Pelotas, né? Aí ficou em Porto Alegre minha mãe e as minhas duas irmãs. Como eu achava que tudo eu podia, que eu não precisava de ninguém, que estava tudo certo, tudo ok, eu nunca disse para as pessoas o quanto era difícil aquilo para mim. Aí o que acontece? O corpo diz. Isso. Né? Nosso corpo fala o que a nossa boca cala. Pierre Weil diz isso. E foi o que aconteceu comigo. Hoje eu entendo, muitos anos depois. Depois eu fui atendida por uma pessoa que era um médico, mas que era bem psiquiatra, bem psicólogo, e ele fez essa colocação para mim. Sabe por que tu perdeu teu olho? Porque tu te negou a receber a ajuda dos outros e que tu não quis ver tudo que tu precisava ver. Eu digo, realmente. É bem caro, o dano é grande. E realmente tem tudo a ver. Se eu tivesse sido menos orgulhosa, ou negado, aceito a minha necessidade de pedir ajuda, provavelmente não tivesse acontecido isso comigo. Mas tudo é aprendizado, né? Mas tem a ver, sim. E aí eu fiquei vendo tudo com visão monocular. Espero que eu possa compensar hoje o olho que eu perdi pelo que eu tenho. Espero. Então, esse período foi um marco para você, com o início, né, de você fazer olhar para você de uma forma diferente, né? Então, sem foi dúvida. realmente um marco. Porque eu saí lá de Porto Alegre no momento que eu estava muito bem. Eu era assistente social na Springer, adorava o que estava fazendo. Springer, Carreiro do Nordeste, aquela fábrica de ar-condicionado, né? Então, eu amava o que eu estava fazendo. Trabalhava em Canoas e morava em Porto Alegre. E aí, por uma razão de
de família, de ter que vir para Pelotas, para o Paulo assumir os negócios lá do meu sogro e tal, eu vim junto. Claro que aí eu comecei a trabalhar, né? Faz 34 anos que eu trabalho lá. Mas eu neguei o que eu estava perdendo. Esse foi o meu maior erro. E não admiti que alguém podia me socorrer, né? Podia ter pedido. Socorro, me ajuda aqui, tá ruim esse negócio. Não, vai que tu pode, tu sempre pode. Assistente social ajuda os outros, né? E aí a gente se rala. Não sigam o meu exemplo. Esse é um anti-exemplo. Ok, obrigado, Tânia. Muito De nada. Então, eu vou pedir a todos que ainda desejam fazer alguma pergunta, que por algum motivo eu não estou conseguindo ver aqui as mãozinhas levantadas. Então, por favor, comentem no chat. Alguns já estão fazendo isso, né? Que querem perguntar, porque eu não consigo ver aqui as mãozinhas, né? Bom, agora quem quer fazer uma pergunta é a Ana Kleinovski. Tânia, Ana, minha parabéns amiga de sempre. Uhum. Tânia, parabéns pela tua exposição. Em que momento percebeste este orgulho em si mesma? Neste autoenfrentamento e com coragem em se expor? Houve algum gatilho, uma senha, um sinal? Eu acho que a vida vai ensinando a gente, vai quebrando a gente até o momento em que tu diz assim, para de fazer isso, porque não é uma boa tu fazer isso. Não continua assim, porque o resultado é o mesmo. Reconhece que precisa, né? E a Ana é nós somos amigas há mais de 20 anos. Eu nunca vou me esquecer que um dia eu cheguei ali na sala dela, mostrando a minha mão, toda cheia de brotoeja. Ela veio correndo e me deu uma pomada e passou na minha mão. Eu dei um pulo e um grito e disse assim, não, eu não quero isso porque eu não sou doente. Olha se tem cabimento uma coisa dessa. Aí ela deu para trás, Tânia, tu viste o que tu está fazendo? Eu fiquei com vergonha, mas eu já tinha feito. Entendeu? Eu neguei que uma pessoa médica passasse um remédio na minha mão porque eu não admiti que eu estava doente. Eu estava com aquela alergia ali. Pensa uma coisa dessa, que era algo de estresse ou coisa assim. Ela sabe bem disso. Respondi, Ana? Não sei o que ela vai dizer. Olha só, temos mais algumas perguntas aqui, pela ordem que eu tenho aqui. O Fabrício, depois a Maria do Carmo e depois a Delânia. Tá? Então, Fabrício, pode fazer a tua pergunta. Obrigado. Olá, Tânia, tudo bem? Oi, tudo bem, Fabrício? Tudo bem. Tudo certo. Que joia. Tânia, eu queria voltar um pouco naquela sua fala sobre a TENEPS. Quando você falou que deixou de fazer TENEPS, e pelo que eu entendi, eu queria só confirmar isso, tinha uma impressão que a TENEPS não estava funcionando. Seria isso? Isso, exatamente isso. Querendo avaliar a TENEPS como, eu acho que essa técnica não está funcionando, não estou sentindo assim, que eu estou sendo eficiente, que eu estou sendo eficaz, está tendo algum resultado. Né? E isso aí fez um ano agora que eu parei de fazer TENEPS. E todos os dias eu me pergunto, quando é que tu vai voltar para ver o que vai acontecer? E realmente, essa é uma questão que eu estou trabalhando comigo para retornar. No sentido de que, por que eu não estava valorizando aquilo que eu estava... Por que eu não valorizei aquilo que eu estava fazendo? Né? Por isso que eu parei com a TENEPS. Poxa, mas será que isso aí está dando resultado? Será que está fazendo a diferença para alguém? Enfim. E aí acabei parando de fazer TENEPS. Tem algumas outras pessoas que já fizeram isso, mas a cobrança vem, porque aí existe uma ambiguidade, né, no traço assistencial, porque é uma ambiguidade. Se a gente sabe que a TENEPS é uma ferramenta de ajuda, por que eu estou negando a usar ela? Por que eu não estou valorizando ela? Essas questões todas me acompanham muito, e eu fico pensando, digo, não, parei, eu acho que agora eu vou ter que retornar, vou pedir ajuda para os especialistas em TENEPS aí, viu? Vou quebrar o meu orgulho de novo, no sentido de dizer, socorro, gente, me dê uma força aí para retornar a fazer TENEPS, quem sabe. Mas é por isso mesmo. É por autodesvalorizar a forma do que eu estava, como eu estava fazendo. Eu pergunto isso porque eu também me questiono sobre a eficiência da minha TENEPS.
E me questiono também sobre a eficiência da minha docência. E me pergunto assim, e aí também faço perguntas contraditórias, tipo, como eu consigo, como eu posso julgar o efeito que tem para o outro da assistência que eu faço? Eu faço muitos questionamentos. E tu identificasse algum traço nisso? Eu acho que é um traço de autocobrança muito grande. Se falar em docência, eu não sou mais docente, porque também achei que a minha docência era insuficiente, insignificante, e que tem muitas pessoas 1000 vezes melhores que eu. Enfim, parei de ser docente, não fui mais, coisa e tal. Isso já não é de agora, porque eu também era, Gilberto que eu diga, lá do tempo do IPC. É uma coisa que se repete, a gente vai, faz aquilo que tem para fazer, em determinado momento a gente, deu. Tem gente melhor, tá cheio de gente nova chegando, com toda vontade, com todo brilho. Deixa eu para depois, e aí vai saindo e vai saindo. Aí talvez a gente tenha que analisar se isso não é omissão deficitária, né? E eu estou pensando nisso. Talvez sirva para te refletir também, né? Por que nós estamos fazendo isso conosco? Joia. Né? Muito bem. Tânia, só para te dar uma devolutiva aqui, a Ana Kleinovski disse sim, está respondida a questão que ela fez para ti. Uhum. Maria do Carmo, por favor, possa... Carminha, querida, cadê a Carminha? Tá aqui. Oi, Tânia. Oi, tudo Amiga. bom? Saudades de você. Também. Então, eu sempre te admirei muito, te admiro muito, e como profissional, e como colega, como amiga, sempre te vejo de forma muito assistencial. Mas no final do seu texto, você colocou alguns trafares, e dentre eles, a pusilanimidade e a omissão deficitária. Isso. E eu queria que você fiquei pensando, gostaria que você me citasse um comportamento de cada, assim, na sua vida pessoal e na conscienciologia, assim, se você tem isso claro. Olha, posso até te dizer, pusilanimidade, por exemplo, quando eu desisti de ser docente, tipo, não quero mais, vamos dar um tempo, coisa assim e tal. Talvez sim tenha sido uma pusilanimidade minha, provavelmente, né? E tantas outras coisas que não são tantas. Algumas coisas que eu comecei e não terminei. Talvez por achar que não vale a pena você deixar para depois, é muito esforço. Então a gente se fragiliza e fica pusilânime, não faz podendo fazer. E aí a cobrança vem, né? Realmente vem. Por que a gente não está fazendo aquilo? Ser pusilânime, por exemplo, ser pusilânime em negar assistência para o outro. Ali na parte do texto eu conto que uma vez uma amiga minha me disse que eu não era tão assistente assim, não era assistente social. Porque eu neguei assistência para ela porque eu estava me vendo nela. Porque ali apareceu o traço de orgulho que eu tenho nela. Digo, bom, se ela não precisa, não precisa, mas eu sabia que ela estava precisando. E eu nunca mais vou me esquecer aquele olhar, que olhou para o meu olho dizendo, eu estou precisando. E eu digo, pois então agora vai precisar. Aí onde eu entrei? No meu trafar. Né? Não vou te ajudar porque está mostrando o que eu sou. Não é errado isso? Mas como a gente é gente, né? Psicólogo é gente, assistente social é gente, nós erramos ainda bastante. Respondi, Carminha. Ok. Sim, sim. E você mesma disse, né, gente? É gente também. Psicólogo é gente também. É gente. Respondi. Ok. Agora nós temos, na sequência, 2 perguntas. Uma do Fernando e outra da Patrícia. Primeiro, Fernando. Por favor, Fernando.
Alô? Alô, tá me ouvindo? Oi, pode. Sim, Estou ouvindo. pode falar. Eu ainda não estou muito acostumado com isso aqui. Tá, é assim, ó, eu vou só retomar uma coisa que tu falaste, e eu concordo em gênero e número contigo, e até acho que eu tenho assim uma colocação por que disso, é o controle. Se tu pegar muitas pessoas aí na rua e tu der um cargo de chefia, mas quase que 100% vão querer e vão adorar e vão, mesmo não tendo competência, querem. Isso quer dizer no cara político, numa empresa, assim, as pessoas geralmente, elas querem controle. E chegam a brigar, como tu disse, né? Chega assim, disputar. Eu também, se tiver que disputar, eu já não aceito controle se eu sentir que não tenho competência. E brigar, então, nem pensar. Aí é gasto de energia, realmente, como tu colocaste, não tem por que ir adiante desse jeito. Eu acho que o controle, ele tem uma certa... A gente está assumindo uma responsabilidade que vai ser cobrada. Se tu conduzir alguém para o abismo, pessoas que confiaram em ti, que tu estava com a responsabilidade sobre elas, né? É uma coisa que algumas pessoas não conseguem se perdoar. Né? Realmente depois vão se cobrar. E outra coisa que ele colocar, tu falasse, é de pusilânime. Eu estou colocando só a minha ilha aqui, tá? Sei só para... Pusilânime, eu acho que quem me ajuda muito nisso aí, porque eu também tenho isso, são aquelas pessoas que a gente chama de concorrente. Eles estão sempre te obrigando a evoluir, mas eu chamo de parceiros, tá? Porque eles te dão um estímulo para te evoluir, para te continuar fazendo, né? Porque, afinal de contas, é tipo uma cobrança, né? Só colocações que eu queria fazer, não sei se você quer comentar alguma coisa, assim, para ver, né? Aqui a gente está no planeta inteiro, né? Então, cada um está numa ilha, assim, e tem alguma coisa. Né? Tá? Então, é isso aí. É verdade. Concordo, sim, com as suas colocações, Fernanda. É bem assim. Agora, cabe a cada um de nós responder ao seu modo, tentando fazer a nossa parte, vamos dizer assim, seja com TARES, em muitos momentos agora, especialmente agora, vai ser necessário muito a TACOM para resolver o básico do básico que as pessoas precisam, enfim. Usar todas as ferramentas que a gente tem para auxiliar e também se permitir ser auxiliado, né? Isso que é importante. Só mais uma colocação. Eu noto assim que aqui no meu meio, eu não sei como é que é o resto aí. As pessoas às vezes não... Tu já provou que tu é competente numa coisa, mas a pessoa já provou que não é competente. Mas mesmo assim ela quer te criticar e dizer como é que seria melhor, sabe? Isso me incomoda muito, sabe? Eu até, de certa forma, nem deixo algumas pessoas entrar aqui porque elas já entram só para criticar. E é uma forma da pessoa querer ter o controle sobre mim, dizer para mim. Então, não sei se isso aí também é no resto do planeta, mas eu acho que deve ser. Isso aqui é só Eu acho que isso acontece com muitas pessoas, dependendo do seu tipo de personalidade, como é que vem o mundo e como é que vem as relações, tem essas atitudes. Uns confiando, outros desconfiando. E tem pessoas que têm muita insegurança, então geralmente elas gostam de mostrar o que a gente está fazendo de errado e não valorizam o que a gente está fazendo de certo, porque às vezes tem medo de sombra, né? O trabalho é assim, muitas vezes acontece isso. A minoria são aquelas pessoas que te alavancam, né? Que te põem para cima, que te dão apoio. Alguns querem mesmo te botar à prova, assim, para ver o que tu vai fazer. Mas eu acho que a gente precisa se aproximar e valorizar, vamos dizer assim, aqueles que nos ajudam, aqueles que nos apoiam. Né? Porque a gente vai ter confiança de pedir ajuda para aqueles, né? Porque os que estão só nos botando para baixo não se confia. Não vão nos ajudar. Pessoal, nesse novo modelo do Debatologia Online, né, nós temos 1h30, então nós já estamos nos encaminhando para os momentos finais aqui, né, e eu vou pedir licença para a Patrícia, porque eu pulei a Delane, Patrícia, tá? Que eu até já havia falado que ela seria a próxima aqui e acabei pulando. Então, vou pedir para que as próximas perguntas sejam o mais sucinto possível para que todos possam fazer as perguntas.
e terem a resposta. Então, Delânia, por favor. Pode perguntar. Tá bem. Eu escrevi ali no chat, mas acredito até que a Tânia, durante todo esse processo, ela já respondeu algumas coisas. Eu perguntei aonde o vício do orgulho, que ela trouxe várias vezes na fala, inclusive está citado no texto, mais atrapalharia ela na assistência. Ela já respondeu com relação à TENEPS, com relação à pusilanimidade, que respondeu. Quer fazer mais alguma referência, Tânia? Onde é que essa emoção te boicota às vezes? Onde é que o orgulho me boicota? A partir de tudo que eu já falei? Boicota sim. Porque quando você já quase respondeu. Porque quando a gente se defronta com alguém que está nos espelhando aquilo ali, é bem mais fácil a gente querer rechaçar aquilo ali, não querer, não, tá, deixa assim, não, essa pessoa não precisa de assistência mesmo, né? O outro pedindo e tu te enxergando ali, pedindo não, dando a entender de maneira muito velada, né? Aí tu acaba, que nem eu fiz com essa pessoa, né? Eu estava até querendo me lembrar de mais vezes, claro que devo ter feito mais vezes. E, na verdade, é aquilo assim, por que eu neguei? Porque o que mais incomoda o ajudante, sabe, né? O ajudante, aquela pessoa que só se sente bem se ela estiver ali fazendo pelo outro, com o outro, e se ele for necessário, melhor ainda, só que aí ele está lá muito no vício. E quando a gente nega isso, fica muito ruim, porque tu te sente inútil. Tipo assim, puxa vida, como eu sou inútil, eu não pude ajudar aquela pessoa só porque ela é parecida comigo, por que eu não me olhei bem nela, não tirei o meu trafor, o trafor dela que espelhava o meu, e trabalhei com o trafor. Essa é a grande dificuldade. Mati, a gente tá de parabéns. É isso? Parabéns. Então, seria isso. Admiro muito o teu trabalho. E é isso aí. E volta para a tua TENEPS, sim. Tira, eu acho que é o teu orgulho que está atrapalhando um pouquinho. Volta, porque você... né? Isso aí é uma ambiguidade mesmo. Hoje estava pensando nisso. O título tem tudo a ver com a negação de fazer TENEPS. Isso é uma ambiguidade. Que tem a ver com orgulho. Como não estou sendo necessária? Está sendo necessária sim. Deve ter uma fila esperando você. Beijo no coração. Obrigada. Obrigada. Posso falar um pouquinho sobre a TENEPS? Fala, Ney. A TENEPS, segundo... Para quem conhece a TENEPS há mais de 20 anos, como eu, segue o que o Eduardo Martins, que é um cardiologista da nossa turma, menciona no livro dele, que a TENEPS é como o coração. Tem a sístole e a diástole. Tem tempos de expansão e tempos de contração. Nos tempos de contração, a gente tem dificuldade em avaliar o resultado da TENEPS, o alcance da nossa TENEPS e a qualidade dela. Porém, é muito importante que a gente, com clareza, não desista de fazer a TENEPS. Embora existam muitos casos na nossa comunidade de gente que parou e que depois tentou recomeçar. Da minha observação, recomeçar é muito mais difícil do que começar. Porque a pessoa vem com todo um processo de culpa. Eu abandonei os aparadores. Eles não gostam mais de mim. Minha TENEPS está fraca. Eu não sirvo para nada. Então, esse é um processo que ocorre ao tenepsista que tem que ter consciência disso. Tem que ter clareza de que esse processo existe. E aí, tendo clareza, a gente pode recomeçar com mais tranquilidade. Mas é preciso que a todo instante a gente não ache que nós somos uma aberração porque paramos a TENEPS. O que é um parador vai dizer? Obrigada pela colocação, Ney. Me encoraja. Agora sim, Patrícia, a tua pergunta, por favor. Boa noite, Tânia. Prazer em conhecê-la. Prazer, meu. Então, eu queria compartilhar contigo a questão da
a dificuldade, né, de aceitar ajuda. Eu tenho uma dificuldade muito grande em aceitar ajuda em questão financeira. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre achei que eu tinha capacidade de dar conta das coisas, de me ajudar, e isso começou a partir do segundo ano da faculdade, né? Aos 19 anos, aí umas situações particulares com o pai e tal. E aí foi nesse momento que eu disse, eu não preciso de ajuda financeira. E hoje, claro, graças a Deus, eu não tenho necessidade, mas assim, algumas vezes, por exemplo, assim, ele diz, vai comprar alguma coisa, me dá o dinheiro para comprar alguma coisa, e ele diz, não, o restante faça alguma coisa para ti, né? E eu devolvo o troco com o produto e com o comprovante do quanto custou, sabe? Então, às vezes eu vejo que lá atrás poderia ter sido mais fácil, mas por outro lado também acho que foi importante para a autoestima de ir buscar, de ver que você tem capacidade, né? Mas eu acho que é um traço que eu tenho que trabalhar ainda, de aceitar, a estar aberta a receber, né? Penso que sim. É muito importante a gente ter independência financeira, se manter, se prover, mas pensa na situação seguinte: se alguém quer te dar alguma coisa, o troco que seja de alguma coisa que tu comprou, é que tu merece aquilo. É um prazer para o outro te presentear. E não, eu agora estou sendo fraca porque eu vou aceitar que o outro está me dando alguma coisa. Então, admitir assim, puxa vida, eu posso ser presenteada, eu mereço receber um presente. Eu aceito esse troco. Vou comprar uma coisa para mim. Trabalhar nesse sentido assim, até que ponto eu posso negar totalmente que alguém possa me assistir financeiramente? E nas outras áreas da vida, eu aceito que me ajudem, eu peço socorro, estou precisando, me escuta um pouquinho, como é que é isso, né? E a gente que tem esse traço de orgulho de pedir ajuda, passa muito mal quando a gente pede ajuda e o outro nega pra gente. Tem que trabalhar muito isso, porque dói muito, né? E a gente diz assim, olha só o esforço que eu fiz para pedir para a pessoa isso e a pessoa não fez para mim. Aí tu fica 2 dias remoendo aquilo. Aí depois a gente vai pensando, não, espera aí, analisa bem. Se ela não fez é porque ela não pôde, porque tinha outras prioridades, porque estava ocupada. Enfim, a gente começa a racionalizar e entender o porquê da não devolutiva daquele pedido que a gente fez. Por que a pessoa não retornou para nós? Mas é muito importante trabalhar ao lado. Eu mereço receber, sim. Eu mereço ser presenteada, sim. E eu vou aceitar. Isso faz muito bem. Faz muito bem mesmo. Sim. Porque a gente fica envergonhada quando recebe um presente, né? Mas então a gente devia dizer muito obrigada, adorei. Isso, não precisava. Isso mesmo, não te incomoda, não precisa. E é tão bom, né? Mas a gente tentando, a gente consegue. Eu garanto. É um trabalho. É verdade, um trabalho a desenvolver. Exatamente. E a outra questão da docência, quando você acho que o Fabrício comentaram, eu estou nesse caminho para iniciando o engajamento para a docência, mas eu já estou pensando se eu tenho capacidade, se eu serei uma boa professora, no caso, né? Na minha área de trabalho, né? Então, nem comecei e já estou querendo me sabotar, na verdade, e achando que nem devo começar porque não tenho a capacidade suficiente. Olha só, isso aí é um grau altíssimo de autossabotagem. Tu só vai saber se tu tentar. É impossível a pessoa saber alguma coisa sem nem tentar. Aí precisa ver quem é que está na tua volta aí, qual é o assediador que está dizendo para tu não fazer as coisas, qual é o trabalho que tem para desenvolver, na verdade não querem que seja feito. E lembra sempre, quanto maior for a tua dificuldade, mais importante é o que tu tem para fazer, nesse sentido. Pode ter contrafluxo, né? É o contrafluxo. Exatamente. Acredita e vai em frente. Vamos. Gratidão. É isso aí. Ney, tu já foi contemplado na fala anterior ou tu tem uma pergunta a fazer? Não, obrigado, eu já fui contemplado, eu só esqueci de baixar a mãozinha. Tá ok, então. Obrigado pela tua colaboração. Agora, então, vamos para a pergunta da Fátima. Fátima Coelho. Quer fazer uma pergunta? Fátima, pode perguntar. Querida. Cadê a Fátima? Assim, ó, Tânia,
eu queria falar sobre a TENEPS, né? Ui, a minha TENEPS também teve uma época que estava parada, estacionada, né? Aí eu estava até pensando assim, eu acho que não adianta nada eu fazer. Mas aí eu estava assistindo um curso da Lilian Zolé e ela falou sobre isso. Ela falou que teve uma época que a TENEPS dela estava parada, né? Então, ela disse que tinha que decidir uma coisa muito importante. E ela não decidia, aliás, ela decidiu ao contrário, o que não deveria, né? Pelo que ela falou. Aí a TENEPS aí continuou aquela coisa toda, tá, parar, estacionada. Aí, de uma hora para outra, falando com um, falando com outro, ela resolveu voltar atrás. Que seria um caso, até ela falou em público, né? Seria ficar lá no lugar onde ela estava, né? Aí ela resolveu ficar. Aí ela disse que a TENEPS dela começou a voltar, toda a entendeu? força. Então, o que ela pensou? E o que eu penso agora também, porque eu fiz a minha experiência, que a TENEPS é um termômetro para a gente, para saber se a gente está no caminho certo. Então, eu peguei aí. Eu presto bastante atenção na minha TENEPS para ver. Então, eu só queria te falar isso. Obrigada por essa colocação, viu? Muito importante. Vamos pensar nisso. E aí, quem sabe, aí quando eu voltar, eu vou dizer, voltei, Fátima. Pois quem sabe? Não, mas aí não sabe bem as coisas. Sim. Obrigada, tá? Obrigada por colocar isso aí para mim, importante. Muito obrigada. Bom, Tânia, tem várias mensagens aqui. A Lia Gardashi dizendo, bom trabalho, Tânia, desejo as melhores energias na retomada da TENEPS, te amo, te admiro, volte à docência quando puder. A Andréa Greiner dizendo, parabéns pela apresentação, muito especial. Vroher, eu acho que é @gmail, 6@gmail.com. Parabéns, Tânia, foi um ótimo trabalho, te admiro muito. A Estela Peio dizendo parabéns, Tânia, uma apresentação linda. Enfim, vários e-mails, aliás, mensagens aqui. A Maria Ângela, né, agradecendo por compartilhar conosco as tuas experiências, realmente tu és muito assistencial. Liana Francílio, a Maria do Carmo também, a Lucila, né, a Alice, né, e, enfim, muita gente te parabenizando e salientando o teu traço assistencial. E, com isso, né, nós podemos dar encerramento, então, a esse 9º encontro de debatologia online. E lembrando a todos que no próximo dia 2 de agosto, num domingo, às 9 da manhã, teremos o 10º debatologia online, que será apresentado pelo pesquisador Marco Antônio Facuri, com o título Erros e Acertos do Líder, né? Então, agradecemos a presença de todos. Tânia, tuas considerações? Então, eu que agradeço vocês estarem aqui, né, por esse tempo, me escutando e me ajudando, me sugerindo. E, na verdade, eu penso que tudo só melhora quando a gente faz trocas, quando a gente se expõe, quando a gente conta aí as vulnerabilidades, as fragilidades, as coisas que a gente fez, ou como a gente fez, né? E deixar claro que a gente está aqui realmente para melhorar a cada dia que passa, e não existe essa possibilidade sem isso que a gente está fazendo, é trocar um com o outro, é sentir que todos precisam de todos, ninguém evolui sozinho, já está escrito lá naquela máxima da Conscienciologia. E por isso que precisamos nós, tipo 2 aí, né, Deilane, trabalhar o nosso orgulho e realmente admitir que a gente precisa e que pode pedir sim, e que é muito bom quando a gente pede e recebe ajuda, e a gratidão da gente vai existir sempre. Muito obrigada, então, pela oportunidade de ter estado com vocês, expondo aqui um pouco do que eu já vivi. Obrigada.
Eu gostaria de ver com o suporte o total de perguntas e o total de presentes nós já temos. É 51 presentes e 40 perguntas, com os comentários. Bem, então, agradecer ao suporte, né, que nos ajudou aqui nesse processo, agradecer a presença da pesquisadora Tânia e a presença de todos que conseguiram chegar nesse sábado à tarde, neste debate, e colaborar com mais esse evento da Associação Aracê. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada. Tchau, obrigada, Tânia. Muito bom. Tchau, saudade. Igualmente. Tchau, muito bom. Maravilha. Obrigada. Tchau. Obrigada, Tânia.